você fala o que exatamente é commodity. Commodity, muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, a gente está falando sobre, mas nem sabe o que é. Então, Vicente, por favor, o que são commodities? Quais são os tipos de commodities que temos, né, disponíveis no mercado? Vamos lá. Então, um exemplo eu acho que é muito claro para a gente poder elucidar o que é uma commodity. A gente pode ver até pela própria cana-de-açúcar, né? Então, muita gente fala, commodity, a cana e tal, mas a cana-de-açúcar não é uma commodity e eu vou explicar o porquê. Para ser uma commodity, aquele ativo precisa ter uma padronização de comercialização e ter aquela negociação a futuro, o qual esse padrão possa ser comercializado entre comprador e vendedor em qualquer local do mundo. Um exemplo disso é o contrato futuro, por exemplo, do milho. Então, milho é uma commodity, tem contrato futuro de referência, que no caso de mercado internacional é a Bolsa de Chicago, onde tem um padrão de qualidade, de peso, de questão de impureza, local de entrega, local de retirada. Então, tem toda uma padronização a qual um comprador na China, na Coreia, no México, qualquer comprador pode utilizar esse derivativo para fazer a comercialização. O produtor pode fazer ali a participação dentro desse mercado também, independentemente do país que ele esteja. Então, o produtor de milho no México tem a mesma condição de negociação do que o produtor nos Estados Unidos. Então, a padronização daquele determinado ativo, ele visa trazer melhores condições, ou pelo menos a igualdade de condições entre produtores em qualquer local do mundo e também para os compradores. Outro exemplo de um ativo que não é uma commodity, não é considerado uma commodity, é o feijão. Então, feijão também não é commodity. Não existe um contrato futuro de referência. Então, quando a gente fala do derivado, por exemplo, da cana-de-açúcar, que é o açúcar, esse é commodity. Quando a gente fala do etanol, commodity. Cana-de-açúcar não é uma commodity. Então, a gente tem como vamos colocar assim de uma forma bem resumida e simples, é o seguinte: o ativo, aquele produto, ele tem contrato futuro e é negociado de uma forma padronizada? Sim. Então, beleza, passou no critério. Ele é padronizado entre os compradores e vendedores locais, a exemplo do feijão, mas não tem bolsa de referência e nenhuma padronização da comercialização, então ele não é commodity, no caso, o feijão é um alimento. Uhum. E quais são os tipos, então, de commodities que a gente tem hoje disponível no mercado? Você pode exemplificar algumas que são tradicionalmente já mais, né, faladas, negociadas? Claro, vamos lá. Então, as commodities, elas são separadas entre classes, né, classes de ativos. Então, vamos começar, talvez, pela mais conhecida de todas, que é o petróleo. Então, o petróleo é, dentro da classe de commodities energéticas, uma das principais commodities que a gente tem de negociação, né, e de referência também de derivados do petróleo. Entre outros também, dentro da classe de energéticas, a gente tem, por exemplo, gás natural. E é um outro ativo também dentro da mesma classe. Outra classe que a gente tem de ativo, que também é muito conhecido, é a questão de metálicas reserva de valor. E aí a gente está falando, por exemplo, de ouro, de prata, de cobre, né? Apesar que cobre também tem o uso industrial, né? Então aí cobre já se encaixaria mais dentro de uma metálica industrial. A gente tem, por exemplo, também dentro de uma outra classe de commodities, as commodities softs. As commodities softs são aquelas commodities classificadas ali como um uso não essencial, então a exemplo de açúcar, café, a gente tem algodão também. São todas essas commodities que a gente classifica como soft. Obviamente eu estou dando exemplos, mas tem aí algumas outras commodities dentro de cada classe dessas que eu comentei. Então eu passei por energéticas, metálicas, softs, a gente tem as agrícolas, então soja, milho, trigo, são commodities que a gente tem aí dentro dessa classe. A gente tem dentro de outras classes também as commodities livestock, que são ativos vivos, né? Vamos colocar assim, né? Então, a gente tem boi gordo, a gente tem porco magro e a gente também tem, por exemplo, bezerro nos Estados Unidos, feeder cat. Dentre essas classes de commodities, como eu comentei, obviamente, esses exemplos que eu passei são talvez os principais dentre eles, para ficar bem simples do pessoal entender,
Mas todos eles, é importante a gente voltar lá no princípio e falando no que é commodities, tem o seu contrato futuro de referência, e esse contrato futuro de referência tem ali as particularidades de cada uma delas. Então, por exemplo, se a gente está falando dentro da mesma classe, commodities agrícolas, e a gente tem soja, um determinado padrão, não obrigatoriamente, até vou colocar como um exemplo bem simples, né? Então, soja aqui lá nos Estados Unidos, né? A gente tem ali o padrão do contrato futuro, 5.000 bushels, e tem um determinado valor por bushel. A gente já tem, por exemplo, o trigo, que é também 5.000 bushels, mas o bushel do trigo tem outro peso. O bushel do milho, né, que também são 5.000 bushels o contrato futuro, também tem outro peso, apesar de ser a mesma unidade de medida, já que bushel é como se fosse um balaio, né? A tradução para o português simples é um balaio. Então, você dá uma balaiada no milho, vai sair menos milho, porque o grão é maior, do que uma balaiada na soja. Então, tudo isso que eu quis colocar de exemplo aí é para mostrar que é importante a gente entender as classes e aquilo que a gente opera, e tudo isso vai estar determinado dentro do contrato futuro das especificidades de cada commodity.